Você que tem paz, levanta suas duas mãos e aplauda ao Senhor que te dá a paz, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, e nele estamos firmados. Aleluia! Oh, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém? Pode sentar. Aleluia. Vai abrindo aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Abre aí, 1 Samuel. Eu vou achar aqui porque eu perdi. Achei. 17. 1 Samuel 17. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre uma história bem conhecida mesmo, que até uma criancinha bem pequenininha sabe dizer e contar essa história, que é a história de Davi e Golias. Eu estava um dia, ali numa das ministrações no culto, e Deus me falou algo diante de uma palavra que estavam ministrando. Eu não consigo me lembrar quem que estava ministrando. E Deus me deu uma palavra, e na hora eu lembrei dessa passagem de Davi e de Golias. E algumas coisas nós podemos tirar de lição da vida desse pequeno Davi, né? Como às vezes nós chamamos pequeno Davi e o gigante Golias. E eu fui meditar um pouco sobre isso, sobre o que Deus tinha me dito, e eu ter lembrado dessa história. Mas vamos lá. Abriram aí 1 Samuel 17? Nós vamos ler do 40 em diante. Vamos ler. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro lá diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Uma das coisas que nesse tempo eu estudando sobre essa história de Davi. Davi,
quando ele chegou até aquele lugar onde estava tendo a guerra, ele foi lá a pedido do seu pai para levar comida a seus irmãos. Ele não foi lá para guerrear, ele foi lá para levar comida aos irmãos. E já fazia 40 dias que Golias estava afrontando o exército de Israel. 40 dias, eles com medo. Toda vez que Golias saía, eles corriam. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem. A primeira coisa que eu vejo em Davi é que ele não tinha por que se envolver naquela guerra. Ele não era do exército. Ele não tinha motivo, vamos dizer assim, para dizer, eu vou guerrear também. Se ele dissesse, realmente, o gigante, ele é grande mesmo. Eu vou embora daqui, vocês fiquem aí. Estaria errado? Não, porque ele não era guerreiro. Ele não estava indo ali para guerrear. Ele poderia ter saído correndo e não voltado mais. E ninguém ia falar nada. E ninguém ia achar ruim. Mas quando Davi, a primeira vez que ele olha e ouve aquele gigante falar contra o exército de Deus, contra o Deus vivo, ele tomou a causa dentro de seu coração. Ele parou, olhou e falou, quem é esse? E se nós formos ler, se você for ler todo o texto, na hora que Golias sai e dá o berro, né, faz o barulho, todos eles saem correndo. Está escrito lá, eles saíram correndo. E Davi ficou, falou, oxe, que é isso? O que está acontecendo? E explicaram para ele o que estava acontecendo. Davi tomou aquilo para si como uma missão. Ele tomou para si como, não, isso não pode ficar assim. Não pode, alguma coisa tem que ser feita. E eles falavam que ia ganhar quem lutasse contra ele. E ele se interessou por algumas coisas, pela filha do rei, né, essas coisas. Ele falou, eu vou. Ele colocou no coração dele que aquela era uma missão, que era algo que ele deveria fazer. Além de olhar para ele, talvez falar, realmente, eu não sou guerreiro, mas eu vou. E uma das coisas que ele quis, ele se identificou com aquela situação. Eu faço parte, sirvo ao Deus vivo, então eu preciso fazer alguma coisa. E ele colocou dentro do seu coração o que ele ia fazer. E nesse tempo, assim que ele chega ali naquele lugar, o irmão dele vira para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Você tem um coração mau, você é presunçoso, vai embora. Ele simplesmente não deu atenção ao que o irmão falou e continuou ali. Quando chegou diante do rei, o rei vira para ele e fala assim, você é um menino, você não tem como guerrear. Você não tem... aquele homem, ele foi treinado na batalha, você não foi treinado em nada. Você é um menino, não dá para você ir. E quando chega diante de Golias, Golias vira para ele e fala assim, que é isso? Quem que é esse que está vindo aí? Desprezou completamente Davi. Agora, Davi não se importou, assim, é como se ele não desse ouvido a nenhuma dessas palavras. É como se entrasse por aqui, né, e saísse por aqui, como a gente fala. Não desceu ao coração dele nada dessas coisas, é como se ninguém tivesse falado nada. Simplesmente, ele olhou e falou assim, não, hoje eu vou contra você. Quando o rei chega para ele e fala isso, eu imagino talvez que ele poderia virar para o rei e falar, olha aqui, rei, você não me conhece. Você que acha que eu não sei guerrear. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estava lá no campo, eu estava lá cuidando das ovelhas, veio um urso e eu matei. Veio um leão e eu matei. E Davi tinha os momentos dele lá no pasto com as ovelhas. Ele tinha
vários momentos assim extraordinários com Deus. Você vai ver os salmos, muitos salmos foram feitos lá, escondidinho, sozinho, com a harpa, né? Ele sozinho ali, ele e Deus. Aquele tempo onde ele passou escondido ali, Deus estava fortalecendo ele. Ele estava crescendo, não por fora. Ele era pequeno, mas ele estava crescendo por dentro. Ele estava se fortalecendo por dentro. Não era fora, não era o exterior. Tanto que olhavam para ele, só que não viam o que estava por trás dele. Não viam o que estava dentro dele. E é interessante que Davi, ele não se preocupa com nada do que dizem para ele. Simplesmente ele pega como uma missão, ele coloca no seu coração, e é isso que eu vou fazer. Ele foca no que ele quer fazer, e ele corre atrás, até ele vencer. Nós lemos aqui, né, que ele venceu. Ele não se importou, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha. Ele sabia quem Deus era na sua intimidade, no seu tempo lá, escondidinho com Deus. Ele sabia quem ele era e sabia quem era o Deus que ele servia. Ele falou, eu não vou mesmo, fica tranquilo, eu não vou no meu nome não, mas eu vou no nome daquele que pode todas as coisas. Nós precisamos fazer como Davi. Pegar a nossa missão, o propósito que Deus tem, aquilo que Deus tem ministrado a nós a cada dia, e colocar dentro do nosso coração e falar, é aqui, é lá que eu vou chegar. Com a garra como Davi fez, sem olhar circunstância, sem olhar dificuldade, porque tinha dificuldade, claro que tinha, aos olhos naturais tinha dificuldade, total. Era impossível, aos olhos naturais, era impossível ele ganhar aquela guerra. Nós precisamos fazer igual ele fez. O que Deus tem ministrado a você, o que Deus tem colocado nas suas mãos nesses dias, querido, pega e agarra com toda força. E fala assim, eu vou chegar lá. Eu vou cumprir aquilo que Deus está colocando na minha mão. Eu vou alcançar aquilo que Deus está colocando nas minhas mãos. Com o coração rasgado diante do Senhor. Porque em nenhum momento, mesmo na frente do gigante, Davi ficou com medo. Davi quis fugir. Davi ficou assustado. Porque em nenhum momento passou pela cabeça dele que ele poderia ser derrotado. Nenhum momento. Tanto que eles falam todos, não dá, não vai, eu vou. Quando ele chega lá, ele é desprezado pelo gigante. Como eu falei, aos olhos naturais, normal. Todo mundo acharia normal. Mas aos olhos de Davi, ele não estava vendo como todos aqueles homens estavam vendo. Ele estava vendo como Deus estava, como Deus via. E Deus já via ele vencendo. Ele colocou no coração dele, eu vou chegar lá, eu vou derrotá-lo, vou arrancar a sua cabeça e vou livrar Israel. Na minha força, não, no nome daquele que está comigo. Em nenhum momento passou pela cabeça de Davi que ele iria ou poderia ser derrotado. Ele venceu aqui fora o gigante, porque aqui dentro ele já era vencedor. Ele venceu fora, porque dentro dele ele já tinha certeza que ele ia vencer. Ele não tinha dúvida disso. Precisamos pegar o que Deus tem nos dado, com essa certeza de que já somos vencedores. Já colocar no nosso coração, sem dúvida, sem medo, sem tristeza, sem se assustar. Eu vou alcançar aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos.
Eu vou vencer os problemas. Eu vou colocar no meu coração que eu sou mais que vencedor. E o que vier à minha frente, eu vou para cima, porque eu já venci. Não é que eu vou vencer, eu já venci. É essa certeza que nós precisamos ter. E uma das coisas que eu acho interessante entre Davi lá e nós aqui, é que Davi cria em Deus de uma forma tão tremenda. Era tão fortalecido no seu espírito, sem dúvida nenhuma de que já era vencedor, sem o Espírito morar dentro dele. E que às vezes a minha briga comigo quando eu olho essas situações, eu falo, eu tenho o Espírito dentro de mim, morando dentro de mim. É para fazer toda a diferença, meu irmão. E esse menino aqui, pequeno, ele fez coisas grandiosas, sem o Espírito morar dentro dele. Sem estar dia e noite dentro dele. Vinha sobre ele e depois voltava aos céus. E nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Eu vou ler algo que eu coloquei aqui. É claro que Davi viu o tamanho de Golias e as armas dele. Claro que Davi viu isso. Mas ele não se deixou levar por isso. Ele não caiu no mesmo erro que Saul e os soldados de Israel fizeram. Porque os soldados de Israel, juntamente com Saul, fizeram algo muito errado. Muito errado. E Davi não cometeu esse erro. Eles olharam para Golias e eles se compararam a Golias. Tanto que todos eles falaram, ele é muito alto, não tem como nós vencermos. Não tem um homem aqui em Israel que consegue vencer Golias. Porque eles estavam se comparando a Golias. Agora, o erro que Davi não cometeu, ele não comparou Golias a ele. Ele comparou Golias ao Deus que ele servia. Aí ao Deus que ele servia, como que ele ia ser derrotado? Ele não comparou a ele, não é comigo que eu vou comparar. Eu vou comparar o Deus que eu sirvo. E diante dele eu vou contra você. Porque eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que ele falou. Então não se compare ao que acontecer, ao problema, à situação. Compare com Deus, porque nada é maior do que Ele. E foi isso que Davi fez. Por mais que Golias tivesse aí quase 3 metros de altura, era o maior homem, né? Naquela época, o maior homem. Mas ele ainda não era maior do que Deus. A fé de Davi não era baseada em fantasias da cabeça dele. Ele achava que não. Era certeza. As coisas que aprendeu e as coisas que viveu nos tempos a sós com Deus, quando cuidava de suas ovelhas, o ajudaram a desenvolver uma fé fortalecedora. O tempo que ele estava escondido, cuidando das ovelhas, ele buscava ao Senhor. Ele buscava ao Deus de Israel. E com essa busca, a fé dele foi se fortalecendo. Golias era gigante? Sim, Golias era gigante. Só que Golias era gigante por fora. Por dentro, Golias era pequenininho. Golias não tinha Deus. Golias não tinha o Espírito. Agora, Davi era pequeno por fora, mas por dentro ele era enorme. Isso fez ele vencer. Quando aqui dentro nós somos maior do que está aqui fora, nós conseguimos todas as coisas. Quando aqui dentro eu sou maior do que o que está à minha volta, eu consigo derrotar o que está à minha volta. Eu consigo resolver o que está à minha volta. Eu consigo olhar para a situação e falar, você vem contra mim, mas eu vou contra você em nome do Senhor. E eu vou vencer. Ou melhor, eu já venci. Davi não enfrentou Golias pelo visível, pelo que ele estava vendo. Davi via o que aqueles homens não conseguiam ver. Ele via o invisível.
Ele via ele derrotando. Ele já se via com a cabeça do Golias na mão. E foi aqui que Deus me falou algo em relação a isso. Alguém que estava ministrando aqui falou assim, citou o versículo de João, quando Deus fala para João assim: sobe aqui, que eu te farei ver as coisas que hão de acontecer. E na hora o Espírito Santo falou ao meu coração assim: subir é sair na dimensão da terra. Saia da dimensão da terra, para que você consiga ver o invisível, para que você consiga ver o que não estão vendo. E foi nessa hora que eu lembrei dessa história de Golias, de Davi e Golias. Porque quando eu lembrei disso, foi essa frase: Davi não enfrentou pelo que ele estava vendo, mas pelo que ele não via. E aqueles homens, só o que eles estavam vendo era o gigante na frente deles, só isso. O que o exército via era só aquele gigante na frente deles, mais nada. Davi não viu o gigante na frente. Tanto que em nenhum momento Davi sequer pronuncia a palavra gigante. Só falava esse incircunciso. Esse incircunciso. Mas esse é um incircunciso. Em nenhum momento ele disse que era um gigante. Porque ele não estava vendo como um gigante. Ele estava olhando para si e vendo que dentro dele tinha alguém muito maior que aquele gigante. E é dessa maneira que nós venceremos todas as coisas. Porque aquilo que que Cristo conquistou na cruz, que é nosso, que nós possamos acessar. E nós vamos acessar dessa maneira. Nós vamos acessar tudo aquilo que Deus tem para nós, quando nós colocarmos no nosso coração o que Deus falou, o que Deus ministrou, ou é a cura, é a salvação da minha família, é a salvação da minha família, que já está feito em Cristo, é meu. Como é que eu acesso isso? Colocando dentro do meu coração, e eu vou até o fim, é o alvo que eu vou chegar. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque já é meu. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu já recebi. E batalhar contra isso. Não deixar palavras negativas entrar dentro de nós e nem sair da nossa boca. Não deixar sair mesmo do que eu estou vendo no natural. E deixar Deus ministrar o que Ele quer que eu veja no espiritual. E deixar Deus me mostrar o que Ele quer para mim. Apocalipse 4:1. Abra aí para a gente ler. Esse que fala sobre João. Apocalipse 4. O texto que fala sobre João. Vamos ler. Acharam aí? Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Aí, na continuação desse texto, ele vem citando tudo aquilo que ele viu no céu. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo já nos conquistou isso, já nos deu isso por direito. Já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas nós estamos vivendo como se nós estivéssemos assentados lá com Cristo. Por isso, sobe aqui, sai
do natural. Sai da dimensão da terra. Sai da dimensão do que você está vendo apenas. É a realidade, mas não é a sua realidade em Cristo. Então, é sair, suba aqui. E João estava preso numa ilha de segurança máxima. Não tinha como fugir dali. E ele sabia que ele estava ali por causa de Cristo. Ele fala em Apocalipse 1. E uma coisa que é interessante, que quando a porta abriu, que ele viu o céu, a primeira coisa que ele viu foi um trono. A primeira coisa que ele viu foi o trono. E o que eu posso entender quando viu o trono, que é a autoridade e o governo de Deus sobre todas as coisas. Ele está no trono. E ele tem todas as coisas sob controle. Por isso que ele se achou em espírito, estava em Deus, e Deus mostrou todo o livro de Apocalipse para ele. Ele começa dizendo aqui em Apocalipse 1, ele começa falando de Jesus. Ele fala revelação de Jesus Cristo. Aí ele vem todo o texto falando de Jesus. Depois entra nas igrejas, nas cartas, mas ele vem falando de Cristo. E quando ele diz aqui no 4:1 que nós lemos, eis que eu ouvi uma voz que me dizia, suba aqui, era Cristo falando com ele. Quem pediu para ele subir foi Cristo. Porque ele fala no começo, quando ouvi uma voz que falava comigo, quando eu olhei, era semelhante ao Filho do Homem. Era Cristo falando com ele. E ele ainda tenta descrever Deus sentado no trono, né? Mas é indescritível, não tem como você descrever Deus. E ele fala de pedras preciosas. Sair da dimensão da terra é entrar no lugar onde a tristeza não entra, onde a preocupação não entra, onde o desespero não entra, né? Nós cantamos Tenho Paz em Jesus, onde o desespero não entra, onde os problemas não entram, ali só entra eu e ele. Os problemas ficam de fora. Só que estando nesse lugar, nós conseguimos ver além do que está à nossa volta. Nós conseguimos enxergar além do que todos estão vendo. Que é o que aconteceu com Davi nessa situação. Todos achavam que não ia dar certo, todos. Inclusive seus próprios irmãos, o rei, todos achavam, vai lá, mas ninguém tinha confiança de que Davi ia conseguir vencer. Mas Davi estava vendo além do gigante. E além do gigante estava Deus que dizia, pode ir, eu estou contigo. Não tem como vermos as coisas de Deus vivendo da terra para o céu. Não conseguiremos viver dessa maneira, vivendo da terra para o céu. Eu preciso viver do céu para a terra. É onde eu consigo enxergar as coisas que Deus tem para mim. As coisas que são invisíveis. Às vezes você vai orar por alguém, aquela pessoa está precisando de algo. E você conseguir enxergar além disso. Você conseguir enxergar além do que a pessoa está falando, através do Espírito. Ou você mesmo diante de uma situação. Você conseguir olhar e falar, não, essa situação, não vou morrer nela. O foco é o final, e no final eu já sou vencedor. Eu só consigo fazer isso em espírito, é o meu espírito, atrelado ao Espírito Santo, que ele vive em nós. Então é o meu espírito, atrelado ao Espírito Santo, grudado, agarrado com o Espírito Santo, que nós conseguimos viver do céu para a terra. Trazer o céu para a terra, o que está lá eu trago para cá. E não eu ficar pedindo daqui para lá, não. O que está aí vai ser manifestado aqui, em mim, através de mim. Vai ser manifestado em mim e através de mim.
Depois que Davi chega naquele lugar, ele vai, ele derrota, joga pedra, derruba o gigante. Aí ele vai, pega a espada e ele corta a cabeça do gigante. Venceu, certo? Ali quem venceu? Foi um homem que venceu? Não. Quem venceu ali foi uma nação. Porque quando Davi levanta a cabeça daquele gigante, ele livrou toda Israel das mãos do filisteu. Então a vitória não foi de Davi, a vitória foi de uma nação, foi do povo de Israel. Nós precisamos entender que as nossas vitórias, olha para o irmão que está aí do seu lado. As vitórias dele é sua vitória também. As minhas vitórias são suas também. Quando nós vencemos, quando um vence, todos vencem. Quando o seu irmão que está aí do lado vence, você também venceu. As nossas vitórias não é só para nós, não são só para nós. Quando Davi levantou a cabeça do gigante, ele livrou toda Israel. A vitória foi para Israel. Ele teve, depois foi morar no palácio, tudo isso. Mas a vitória foi para o povo de Israel. Então celebre quando alguém chegar falando, eu recebi uma bênção, aconteceu isso, celebre, porque é sua vitória também. As nossas vitórias também são dos nossos irmãos. Eu preciso entender, por que eu coloquei Davi aqui nessa situação? Eu lembrei dele, porque realmente ele venceu de dentro para fora. E Golias foi derrotado de fora para dentro. Ele era gigante, mas por dentro. Ele era forte por dentro. Ele era vitorioso por dentro. Só que quando ele decidiu fazer em nome do Senhor, aquilo se tornou real, veio para fora. É isso que Deus quer fazer conosco. Suba aqui, saia do natural, saia da dimensão da terra. Eu vou te mostrar as coisas extraordinárias. Coisas que vão acontecer dentro de você e através de você. Coisas que vão primeiro fortalecer você e depois vai vir para fora e através de você. Davi, no seu tempo a sós com Deus, ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu por dentro. Quando ele chegou diante do gigante, que ele estava firme, crendo, confiante, 100% de que ele já era vencedor, de que Golias já estava morto, que ele vai para a batalha, aquilo vem para fora. Deus fala, agora vou mostrar o que estava dentro. O que estava dentro era eu fortalecendo ele a cada dia. Precisamos estar no nosso tempo a sós com Deus, se fortalecendo, nos fortalecendo a cada dia, para que isso venha para fora quando for necessário, para que diante da situação venha para fora quando precisar. Eu quero que você fique em pé, por favor. Quando Davi venceu, que todo Israel venceu. Davi, a partir de Davi, marcou-se um novo tempo em Israel. Então, que onde eu chegar, ao sair dali, marca um novo tempo naquele lugar. Com quem eu chegar, estiver perto, conversando, ao sair dali, marca um novo tempo na vida daquela pessoa. Na casa que eu entrar, ao sair dali, marca um novo tempo naquela casa. Porque Deus fez em mim, em casa e através de mim, aonde eu estou. Deus quer fazer em nós e através de nós. E nós vamos cantar uma canção que nós cantamos domingo. E eu quero que você, pode desligar. Eu quero que você preste atenção na letra. Se você souber, canta também. É algo muito forte a letra dessa canção.
Fala o que nós somos, quem nós somos. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus. Não serei mais amado do que eu já sou. Não dependes de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Jesus, és tudo pra mim. Jesus, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu és Jesus, és tudo pra mim. Serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui não parece ser no alto da montanha. Posso ver tão claro teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui não quero esquecer. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Contentarei em qualquer situação. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou. E o que foi prometido? Eu já sou amado. Mais do que imagino. Completo sou. Sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou, o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou.
amado, mais do que imagino. Completo sou, completo sou, completo sou, tudo és pra mim. Completo sou, tudo és pra mim. Tudo és pra mim. Completo sou, tudo és pra mim. Se Ele veste os lírios com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Se Ele cuida até mesmo das aves do céu, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama. Se Ele veste os lírios com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Se Ele cuida até mesmo das aves do céu, Quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama. Se Ele veste os lírios com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Se Ele cuida até mesmo das aves do céu, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama, Mais do que eu peço, ou imagine, segundo o teu poder que opera em nós. És tudo pra mim, mais do que eu mais peço. do que eu peço ou imagine, segundo o teu poder que opera em nós. És tudo pra mim, Novamente, mais do que eu peço ou imagine, segundo o teu segundo o poder, teu poder que opera em nós. És tudo pra mim. Gire, és tudo pra mim. Gire, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu és Jireh, és tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. declare isso. Pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás. Você pode fechar os seus olhos se não estiver, levantar as suas mãos se não estiver, e
E que você fale: Senhor, eu quero colocar dentro do meu coração o meu chamado, a minha missão, aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a minha vida nesses dias. Senhor, eu quero fazer um alvo e alcançar o que o Senhor tem derramado sobre mim, o que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. Eu quero fazer como Davi. Eu quero pegar e colocar em meu coração como um fogo, como algo ardente. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa respirar, levantar, falar, pensar sobre isso, sobre o que eu já alcancei no Senhor e correr, buscar, alcançar. Senhor, em nome de Jesus, fortalecendo cada um de nós por dentro, que o nosso espírito se fortaleça em Ti a cada dia. Senhor, ao ponto da nossa alma se render ao Espírito, e isso refletir na nossa carne, isso refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes diante do Senhor, lá em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a verdade, que nos guia a toda a verdade, que possamos alcançar tudo aquilo que já é nosso, tudo aquilo que já é nosso, em nome de Jesus, acessar com as mãos da fé, acessar, trazer a realidade, o que o Senhor já me deu, o que o Senhor já me colocou dentro do meu coração, em nome de Jesus. Segundo o Teu poder que opera em nós, és tudo pra mim. De novo. Mais do que eu peço ou imagine, Segundo o Seu Teu poder que opera em nós, és tudo pra mim. Mais do que eu peço ou imagine, segundo o Teu poder que opera em nós, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação.